Glória a Deus. Amado, semana passada nós estivemos aqui falando sobre qual foi a necessidade de Jesus Cristo ter vindo até a terra. Qual foi a necessidade de Jesus Cristo ter vindo a este mundo? Deus se esvaziar da condição de Deus, se tornar homem e vir até este mundo, por criaturas que não merecem nada, a não ser a morte, porque nós vimos que ninguém é bom. A palavra é muito clara ao dizer que todos pecaram e destituídos estão da gloriosa presença de Deus. E viver sem a presença de Deus é algo terrível. Nós experimentamos consequências nefastas em nossas vidas, aquele período em que vivemos sem ter a presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos convertemos, todos aqui que são convertidos, mas que não são convertidos de nascença, sabem muito bem o que eu estou falando, o que é o antes e o depois de ter Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Agora imagine o que é ter a eternidade longe da presença gloriosa de Deus. Isso tem um nome, amados, chama-se inferno. Não é à toa que quando alguém está numa situação ruim diz, isso é um verdadeiro inferno. E é porque não chega a 1/1000 ou 1/1000 do que seja realmente o inferno. O próprio Satanás, ele não sabe o que é o inferno. O próprio Satanás, ele não está no inferno. A palavra diz que a nossa luta é contra sangue e carne. A nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é contra principados e potestades. E onde é que estão esses principados e potestades? A palavra mesmo diz, nas regiões celestiais. Então, alguém pensa que Satanás está no inferno? Não está. O inferno é um lugar que foi criado realmente para ele, para os seus anjos caídos e para todos aqueles que não conhecem Jesus como seu Senhor e Salvador. E serão lançados no lago de fogo que não apaga dia e noite após o milênio. Isso é que acontecerá. Pois bem, eu quero que abram aí, por favor, a palavra do Senhor em Atos 26:20. Atos 26:20. Abram as suas Bíblias para lermos a palavra do Senhor. Em Atos 26:20, assim diz o apóstolo. O apóstolo Paulo diz: preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Amém? Bom, amados, vejam que o apóstolo é muito claro, dizendo que pregou em Damasco, depois em Jerusalém, depois em toda a Judeia e depois aos gentios. Nós aprendemos aqui domingo passado que nós somos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu de nascença. Esse é o gentio. E aí ele diz que pregou para o judeu e para o não judeu, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus. Isso aqui é a conversão, é arrepender-se dos pecados e voltarem-se para Deus. Jesus disse que quem quiser segui-lo, quem quer ir após mim, pegue sua cruz. Foi o que ele diz. Pegar a cruz é mortificar a própria carne. Então aqui nesse versículo tem uma essência do que é o Evangelho de Deus, dizendo que se arrependessem, ou seja, das más obras praticadas até então, e se voltassem para Deus. Como é que se volta para Deus? Seguindo a Jesus Cristo, pegando a própria cruz, ou seja, mortificando a própria carne. Mas aí vem a segunda parte, que é o nosso tema de hoje. Ele diz: praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. O apóstolo Paulo deixou muito claro que ao se converter, a pessoa fará obras que demonstram o arrependimento da prática do pecado, que agora o cristão passa a abominar. Hoje em dia nós temos visto, vamos aqui falar de pessoas famosas, sem falar nomes, é claro,
Nós temos visto cantores famosos, né? Porque hoje é moda ser crente. Cantores famosos que dizem que agora são cristãos, que agora seguem a Jesus. Nós temos, há algumas décadas atrás, no caso aqui, por exemplo, do nosso levita aqui, o Eliabe, no caso do pai do Eliabe, o pai do Eliabe, ele já nasceu crente. Ou seja, se é que isso pode, né, nascer crente, mas no sentido de que nasceu num lar evangélico. Os avós do Eliabe já eram da Assembleia de Deus aqui de Fortaleza, numa época onde ser crente era ser discriminado, numa época onde ser crente era coisa para pobre, para ignorante. E o mais interessante disso é que quando nós chegarmos lá na presença gloriosa com Deus, os da década de 70, de 80, todos os pobres e ignorantes de Fortaleza, grande parte, estarão lá, enquanto os ricos intelectuais estarão no fogo do inferno. Porque aqueles que eles chamavam de pobre e ignorante era exatamente quem estava ali buscando a palavra do Senhor. Mas agora nós temos um outro polo, que é moda ser crente, né? Dizer que é cristão, dizer que é crente. Hoje mesmo recebi 2 vídeos, né, de padres da Igreja Católica dizendo: não, nós temos que nos unir, porque tem pessoas da sua família que não é mais católica, agora é evangélico. Nós temos que nos unir a essas pessoas, chamar elas para lutar contra a Rede Globo, contra a pedofilia, contra tudo de ruim que acontece. Está rodando aí esse vídeo, né? Então veja que hoje todo mundo gosta de falar em evangélico, em crente. É moda ser crente. Mas como é que eu vou saber se uma pessoa realmente é crente ou não? Não que seja importante eu estar pastorando, vigiando, querendo saber se é crente, esse não é. Isso não cabe a nós. Isso não cabe a nós. Esse julgamento não cabe a nós. O nosso dever é o id, é o pregar a palavra de Deus em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é exatamente o que o apóstolo Paulo disse aqui que fez. Mas, porém, hoje nós temos que tomar muito cuidado com os maus exemplos. Pessoas famosas, cantores, atores, se dizem evangélicos, se dizem crentes, começam a frequentar determinadas igrejas. Alguns, até por algum tempo, mudam de comportamento, que é exatamente o que diz aqui o apóstolo Paulo, dizendo: praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Veja que o apóstolo está falando que ele instigava as pessoas e dizia às pessoas para se converterem. Quando elas aceitavam Jesus, ele passava a dizer a elas: olhe, mude o seu comportamento. Então não é bem aquela história de dizer: a pessoa aceitou Jesus, pronto. Não, deixa, irmão, deixa aí, Deus vai fazer. Deus faz, irmãos, é claro que é Ele que faz, mas somos nós os instrumentos. Somos nós que devemos dizer à pessoa: olha, não é assim, está errado. Olha, você bebeu, você se embriagou, está errado, não é assim. Olha, você está querendo adulterar, você adulterou, está errado. Olha, esse dinheiro não é lícito, não é correto. Olha, não, a mentira, o pai da mentira é Satanás. Por que você está mentindo? Então é sim dever de todo aquele crente em Cristo não julgar a pessoa, no sentido de dizer: você está condenado, você está no inferno, você vai para o inferno. Mas é dever de todo crente, sim, exortar em amor. Não exortar com ignorância e nem com condenação, mas em amor. O próprio apóstolo Paulo deixou aqui, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então eu vejo numa semana um cantor famoso na mídia sendo batizado em uma grande igreja brasileira. E aí ficam todos aguardando: olha, fulano agora é crente, fulano agora é evangélico. Aí fica todo mundo na expectativa, aguardando aquela mudança que nunca vem. 1 mês depois, 2 meses depois, nós vemos o outdoor na cidade com aquele cantor que disse que era evangélico, que vai cantar numa festa do mundo, sendo o centro de tudo que não presta, de prostituição, de bebedeira, de
malícia, de chocarrice, até de blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, porque as pessoas que andam nesses lugares não são tementes a Deus, e Ele é o centro daquele todo. É Ele que canta as letras pervertidas, é Ele que instiga as pessoas a beberem e a se prostituírem, é Ele que instiga as pessoas a se afastarem de Deus. Então, outras pessoas que talvez tenham até procurado a igreja, tenham buscado a palavra de Deus, porque viu aquele outro mais famoso fazer, agora aquele famoso é motivo de pedra de tropeço na vida dessas pessoas. Então, amados, as obras não podem salvar. A palavra é muito clara: ninguém será salvo por obras, para que ninguém se vanglorie. Ela é de graça, é pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. As obras não podem salvar, mas revelam o caráter transformador do nascido de novo, aquele que hoje tem o Espírito Santo. As obras não salvam, mas revelam sim o caráter transformador. Se aquela pessoa não teve um caráter transformado, as obras não estão mostrando nenhum início de transformação, talvez aquela pessoa não seja a habitação do Espírito Santo. Nós podemos ver em Romanos 1, de 5 a 6, onde diz o seguinte: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E aqui, Romanos 1, de 5 a 6, está falando para você. Está dizendo que por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus Cristo, nós recebemos a graça. É de graça e é graça, no sentido de gracioso, no sentido de perdoador de pecados. Para chamar, isso aqui é o ID, que todos nós temos que fazer, desde o apóstolo Paulo, seja o pastor, seja o diácono, seja o presbítero, seja o irmão em Cristo, todos são ministros do Evangelho, todos. Para chamar dentre todas as nações um povo, que é o povo de Deus, não o judeu de nascido, não o judeu de nascimento apenas, mas aquele que é judeu por dentro, porque tem um coração circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. Obediência que vem pela fé. Veja, obediência não é algo tão fácil. Não é algo tão fácil. Foi devido à desobediência deliberada de Adão que o homem foi apartado da glória de Deus. O que eu acabei de falar, que é terrível uma pessoa viver afastado da gloriosa presença de Deus. O que foi que ocasionou isso? Desobediência. Adão, aqui está o paraíso, aqui está todas as árvores, todos os frutos, todos os animais, tudo é teu. Deus entregou tudo na nossa mão, tudo. O homem domina não é à toa. O homem domina o planeta Terra porque Deus deu o planeta Terra para nós dominarmos. Naquela época tinha apenas uma regra: Adão, tudo é teu. Você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só tinha essa regra. Era tão mais fácil, né? Apenas uma regra. Não tinha sequer os 10 mandamentos. Não tinha as novas regras trazidas por Jesus Cristo. Era apenas uma regra: não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão desobedeceu. Desobediência é algo terrível. Toda vida que uma criança desobedece aos pais, ele se prejudica. Menino, não coloca o dedo nessa tomada. Não pode colocar o dedo na tomada. Menino vai com o dedo na tomada. Menino, tu não pode pular daí, tu não pode subir aí, é alto. O menino sente vontade exatamente de fazer aquilo que foi proibido. Quando fica adolescente, o pai e a mãe não gostam da pessoa que ele está se relacionando em um namoro, em uma paquera, e diz: não, essa aí não, esse aí não. E é exatamente isso que faz dar maior vontade de manter aquele relacionamento.
Por quê? Porque essa contaminação veio do pecado original. O pecado original é desobediência. O pecado original não é comer uma fruta proibida. O pecado original não é comer uma maçã, ou que fruta fosse essa, que a Bíblia não fala. O pecado original é desobedecer, é desobediência. E foi devido à desobediência deliberada de Adão que o homem foi apartado da gloriosa presença de Deus, como está lá em Romanos 3:23. Entretanto, é pela obediência voluntária e firmada na fé em Jesus Cristo que ganhamos a reconciliação com Deus. Amém? Então, do jeito que a desobediência voluntária de Adão foi o que afastou o ser humano da presença gloriosa de Deus, é a obediência voluntária por amor e por fé em Jesus Cristo que nos reaproxima do amor de Deus. Por que eu falei que essa obediência é difícil? Não é fácil, amados. Porque nós estamos contaminados pelo pecado original. Nós já nascemos contaminados pelo pecado original. Nós já nascemos com uma sementinha querendo desobedecer, querendo dizer não. A palavra que mais sai da boca de uma criança não é sim. A palavra que mais sai da boca de uma criança é o não. Não, mamãe. Não, fulano. Não, fulano. É a palavra que mais sai da boca de uma criança. Já é aquele espírito de rebeldia, de desobediência. E a desobediência é exatamente isso. Nos afasta de Deus e nos prejudica em tudo na nossa vida. Enquanto é criança, nós desobedecemos um pai de colocar o dedo na tomada, nós desobedecemos um pai de pegar naquele copo de vidro que não era para ter pego, nós desobedecemos de coisas simples, faltar um colégio, matar uma aula, e tudo nos trará prejuízo. Mas à medida que crescemos, continuamos desobedecendo. Não desobedecemos mais o pai dessa terra, não desobedecemos mais os nossos pais, não desobedecemos mais o pai e a mãe, mas nós continuamos desobedecendo o Pai Celestial. E aí os problemas aumentam. Nós desobedecemos o Pai no sentido de que devemos preservar o nosso corpo para a santidade, e nós começamos a depravar o nosso corpo com bebida, com cigarro, com lascívia, com prostituição, com tudo que não presta, desobedecendo o Pai e juntando para nós prejuízo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: tudo que eu reputava por ganho, hoje eu reputo por perda, por prejuízo. Porque quando ele era do mundo, quando ele era judeu zeloso da lei apenas, antes de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, ele reputava por ganho ser zeloso na lei, no sentido de eu não roubei, eu não matei, e eu vou trabalhar nisso aqui, que eu vou juntar esse dinheiro, e vou juntar ali, mais aquele outro, e aí eu posso fazer isso aqui, porque eu não roubei, não matei, então tudo é lícito, eu posso fazer tudo. E aí é que está, é a desobediência, não mais da criança, mas a desobediência nossa, já adultos, já adolescentes, desobedecendo o Pai Celestial. A desobediência é tão danosa que o próprio Saul, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, que foi escolhido por Deus, o povo pediu um rei. Existem alguns pregadores que falam que Saul não foi escolhido por Deus, só Davi foi escolhido por Deus, que foi o povo que escolheu Saul. Não é verdade. A palavra é muito clara. O povo pediu a Deus um rei, que até então não tinha. Israel não tinha um rei. E o povo pediu um rei a Deus. Nós queremos um rei. E Deus deu esse rei. E Deus deu Saul como rei. Então quem escolheu Saul como rei foi Deus. Não foi o ser humano, não foi o povo.
E o próprio Saul, ele perdeu o reinado dele, o primeiro rei, perdeu o reinado dele quando desobedeceu. Eles iam para uma batalha, Deus mandou ele ir e esperar o profeta Samuel para oferecer um sacrifício, e após aquele sacrifício eles teriam a certeza da vitória e iriam para a guerra. E ali Samuel começou a demorar, e aí acontece na minha vida e na sua. Nós queremos uma vitória na faculdade, nós queremos uma vitória profissional, nós queremos uma vitória no concurso, nós queremos uma vitória no trabalho, nós queremos uma vitória na vida sentimental, nós queremos uma vitória em todas as nossas áreas da vida. E aí nós não esperamos o tempo de Deus, porque é difícil realmente obedecer. Mas nós temos que lembrar que até mesmo no silêncio, Deus está olhando para você. E muitas vezes a resposta de Deus é o próprio silêncio. Muitas vezes a resposta de Deus é o próprio silêncio. E ali Saul, não mais esperando por Samuel, pegou o animal que ia ser sacrificado e sacrificou. É sempre bom lembrar: jogar a semente depende da nossa vontade. Eu faço ou não faço. Eu caso com essa pessoa ou não caso. Eu entro naquele emprego ou não entro. Eu faço essa faculdade ou não faço. Eu aceito esse dinheiro ou não aceito. Eu aceito esse convite ou não aceito. Eu vou ou não vou. Até aí está tudo no plano da semeadura. Eu não lancei a semente ainda. Eu vou semear ou não. Mas a partir do momento que você joga a semente, a colheita é obrigatória. Daquele momento ali, quando Saul sacrificou, ele desgraçou o seu próprio reinado. Ele retirou de perto dele o Espírito de Deus, porque ele tinha que obedecer. Saul espera lá, junto com o exército. Na hora que Samuel chegar, ele sacrifica e vocês vão. E ali Saul sacrificou, e aquele sacrifício não subiu com um aroma suave para Deus. Não é todo sacrifício que fazemos, amados. Não é todo sacrifício que fazemos, mesmo sendo para Deus, não é todo sacrifício que fazemos que Deus recebe com aroma suave, não. Que sobe com aroma suave, não. Pastor, e como é que eu vou saber qual é o sacrifício que chega a Deus com aroma suave? É aquele sacrifício feito depois da obediência. É aquele sacrifício onde você primeiro obedeceu a palavra do Senhor e depois sacrificou. Quando Saul sacrificou em vez de obedecer primeiro, Samuel chegou e disse: você está louco, Saul? Não, você demorou muito, eu sacrifiquei. Não pode, Saul. É melhor obedecer do que sacrificar. Agora tu será maldito, tu perdeu tua coroa, tu perdeu o teu trono. E Saul: não, Senhor, perdoe. Mas não tinha mais jeito. Ele lançou a semente. Amado, depois que você aceita aquela proposta, você já lançou semente. Depois que você casa com aquela pessoa, antes de pensar direito, você jogou semente. Depois que você aceitou aquele emprego ou saiu daquele emprego, você lançou semente. Depois que você contou aquela mentira, você lançou semente. Depois que você fez aquela coisa, mesmo seu coração dizendo que não devia fazer, você lançou semente. De outra vez que você realiza algo para satisfazer um desejo seu, porque eu estava com tanta vontade, você lançou semente. Se o que você fez, a semente que você lançou, ela não estava de acordo
com a vontade de Deus para nossas vidas, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Bíblia, palavra de Deus. É assim que eu sei se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Se você lançou aquela semente de acordo com a vontade de Deus, bênção, você vai colher bênção. Agora, se você lançou aquela semente em desacordo com a palavra de Deus, maldição, você vai colher maldição. Então, desde o pecado original, qual foi o pecado original? Desobediência. A semente da desobediência passou a habitar o ser humano, desde criancinha. Não, pai, não, mãe, adolescente, não, eu sei o que eu estou fazendo, é assim. Desobediência. E sempre com a mesma consequência, coisa ruim, tragédia. Muitas vezes, quando você já tem uma idade, como eu tenho 45 anos, você olha para trás e pensa em quantos livramentos Deus já nos deu. Já me deu. Por vezes que eu desobedeci, por vezes que eu me embebedei, por vezes em que eu deixei de estar numa igreja, lendo a palavra de Deus, para estar no forró, metido numa briga com várias mulheres. Poderia lhe ter colhido uma doença venérea, uma AIDS. Poderia lhe ter colhido um tiro. Poderia lhe ter colhido uma facada. Poderia lhe ter colhido tantos frutos da desobediência. Não que eu não tenha colhido frutos de desobediência, mas na misericórdia de Deus, Ele já me dava livramento. E as consequências não foram tão graves quanto as que eu merecia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é a desobediência que nos afasta de Deus. Foi ela no pecado original. Não coma a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele foi e comeu. É assim na adolescência. E é assim enquanto adultos, enquanto nós não conhecemos a Deus. Então quer dizer que depois que você conhece Deus, você não desobedece mais? Assim deveria ser. Mas nós temos a semente do pecado tão enraizada em nós, que mesmo após convertidos, mesmo após conhecedores da palavra, mesmo após cristãos, ainda desobedecemos, ainda incorremos em desobediência. Moisés foi o homem que andou com Deus. Moisés foi o homem que foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Todo o povo de Deus, imagina o que é isso? Essa responsabilidade, tirar todo o povo de Deus do Egito, da escravidão. Foi ele, Moisés, o escolhido. Foi ele que ficou 40 anos andando com o povo no deserto. Ele só chegou na terra prometida em 40 anos, igreja? Não. Ele chegou bem antes. 2 anos após a caminhada já estava na terra prometida. E por que não tomaram posse? Devido à desobediência. Devido à desobediência, ficaram 40 anos andando no deserto. Mas sabe o que é deserto? Deserto é lugar inóspito. Deserto é lugar que não tem água, ou seja, não tem vida. Deserto é lugar de fome. Deserto é lugar de sofrimento. Deserto é lugar de solidão. E muita gente hoje está andando no deserto por desobediência. Muita gente hoje que já poderia ter em 2 anos chegado a seu objetivo, em 2 anos poderia já estar concluindo sua faculdade, em poucos anos já teria um bom casamento, em poucos anos já estaria colhendo os frutos do seu estudo, do seu trabalho, do seu matrimônio, tudo feito dentro da obediência. Mas aí a pessoa escolhe ser desobediente. E aí fica ali 40 anos andando no deserto. Todos que andaram no deserto aprenderam. Todos que andaram no deserto aprenderam e conseguiram entrar na terra prometida? Não. Nem o próprio Moisés entrou.
Ao contrário disso, aquele povo, aquela geração, não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ficaram 40 anos no deserto, tendo todo tipo de prova de que Deus era com eles, tendo todo tipo de prova sendo suprido pelo maná de cada dia, na alimentação, sendo aquecido à noite pela coluna de fogo, tendo durante o dia a nuvem que os cobria para não morrerem de câncer de pele. Naquela época não tinha protetor solar, não. Era Deus que dava a provisão. E mesmo assim, por toda essa proteção, por toda essa provisão, aquelas pessoas continuavam desobedecendo. E desobedeceram tanto, que Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Apenas 2 entraram naquela geração. Todos os outros pereceram, inclusive Moisés, porque já prestes a entrar na terra prometida, mais uma vez Moisés repetiu o mesmo que Saul fez. Ele não esperou pelo tempo de Deus. Ele feriu ali a rocha com o seu cajado, porque o povo dizia que estava com sede, e ali fez jorrar água, quando não era o tempo de Deus ainda para isso. Então veja, com expressão de poder de Deus, de tocar uma pedra com um cajado e ali fazer jorrar água, bem como o sacrifício feito por Saul, não foi aceito por Deus nenhuma nem a outra conduta. Por quê? Porque foram após a desobediência e não após a obediência. Foi a própria desobediência. Então, a desobediência foi o pecado original. A desobediência é o que afasta o homem da presença gloriosa de Deus, e a desobediência que causa toda desgraça nas nossas vidas. Toda. Antes de conhecermos a Cristo, e infelizmente ainda continuamos desobedecendo, muitas vezes após conhecer Jesus. Mas como é que eu vou então obedecer? Como é então que eu vou estar obedecendo? Se é tão difícil, se eu já nasço com essa contaminação, já nasço com esse vírusinho da desobediência, que me afasta da presença de Deus, e mesmo após convertido, faz com que eu tenha consequências devastadoras em minha vida. Só há um meio, irmãos. E aqui eu quero ler 1 Pedro 1, 13 a 16, que diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, é a obediência. A palavra manda nós estarmos com a mente preparada. Preparada para quê, igreja? Preparada para agradar a Deus. Preparada para termos Deus na nossa presença. E como essa mente preparada? É uma mente obediente. É uma mente que obedece. Temos que estar prontos para agir, alertas, com toda a esperança na graça. Como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. O que é amoldar, igreja? Tomar forma. A palavra está dizendo que você não pode deixar que você tome forma pelos maus desejos que vocês tinham antes. O desejo de várias mulheres,
o desejo de vários homens, o desejo de beber, o desejo de fumar, o desejo de se prostituir. É esse mau desejo que a palavra está falando. O desejo de mentir, de enganar, de roubar, de levar vantagem. É esse mau desejo. Eu não posso me conformar com esse mundo. Lá em Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto lógico. Que é vosso culto lógico. Muitas Bíblias, algumas versões, falam em culto racional. E eu fui estudar na King James, que é uma Bíblia que foi traduzida direto do original para o inglês, e aí do inglês, né, para o nosso caso, para o português. A tradução lá diz: Deus, que é o vosso culto lógico, não racional. E eu fui ver no dicionário qual a diferença entre lógico e racional. Racional, o dicionário diz o seguinte: é um adjetivo oriundo do termo latim rationalis, e é usado para descrever alguém que é dotado e faz uso da razão, que raciocina, que é razoável, está conforme a razão. Então, igreja, racional tem mais a ver com razão humana. Por isso que a palavra diz que o homem natural, ele não entende o homem espiritual, e ele acha loucura as coisas que o homem espiritual fala. Por quê? Porque o homem racional, né, foi até dito por um grande filósofo: penso, logo existo. Então ele diz que qualquer coisa que não venha de um raciocínio, de uma razão palpável, aquilo não deve ser acreditado. Então o racional é mais isso, é mais o eu creio, se eu ver. Tem que racionalizar, tudo é racionalizado. Já a lógica não. O que é a lógica? O dicionário diz o seguinte: é a organização coerente e estruturada do pensamento, é o raciocínio ordenado, a capacidade de relacionar as ideias de forma consciente e encadeada, do que se desejar expor, expressar com palavras ou não, a capacidade racional e clara de expressar as ideias ou algo de forma que se compreenda, sem dar vazão à ambiguidade. Raciocínio lógico, a harmonia entre o pensar e a ação. Eu chamo aqui a atenção para vocês de expressar ideias ou algo de forma que se compreenda, sem dar vazão à ambiguidade. Você não pode ser ambíguo. O culto a Deus não é ambíguo. Eu não posso estar na igreja hoje, no domingo, louvando a Deus como nós louvamos, ouvindo a palavra de Deus como nós ouvimos, ouvindo que desobediência afasta a presença gloriosa de Deus de nós, e quando for na terça-feira, na quarta-feira, nós já estamos desobedecendo. E quando for na terça-feira, na quarta-feira, nós já estamos aí num pé ou no outro para aceder ao desejo da carne. Quando for na sexta-feira, entrarmos naquela onda que tem aí do WhatsApp, seja de que for: hoje é sexta-feira, opa, hoje é sexta-feira. Pronto, é o último dia da sua vida. E aí voltamos lá para os que os romanos falavam, carpe diem. Ou seja, vamos fazer tudo agora. Nós vamos morrer mesmo, vamos fazer tudo agora. Isso é para quem não tem esperança na vida após a morte. Porque nós devemos viver nessa terra como quem vai morar no céu. E não podemos estar cedendo aos desejos da carne, porque seria ilógico. E o culto a Deus é lógico. Fala em harmonia entre pensamento e ação. A lógica é isso, é harmonizar o seu pensamento. Se você está aqui hoje, é porque você pensa que é valioso ouvir a palavra de Deus. É porque você pensa que vale a pena sacrificar, oferecer o seu corpo como um sacrifício puro e agradável a Deus. E aí na semana você não pode fazer o contrário disso. Você não pode ir para aquele namoro que não deve ir para aquele casamento que não deve ir
olhar para aquela mulher que não deveria olhar para aquele homem que não deveria olhar, praticar aquela conduta que não condiz com um cristão, que não condiz com uma pessoa que arrependeu-se dos pecados e que agora segue a Cristo Jesus, porque seria ilógico. Então, o apóstolo Paulo, ele usou na verdade a palavra lógicos, com K, caracteriza como um culto cristão, como sendo uma atitude pessoal e diária de devoção, adoração e serviço a Deus e aos seus semelhantes. Diária. Seria ilógico estarmos aqui hoje, seria ilógico estarmos aqui buscando a Deus, se segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também não estivéssemos buscando a Deus, não estivéssemos oferecendo o nosso corpo como sacrifício puro e agradável para Deus. E aí lá em Romanos 12:2 fala exatamente isso. Fala o seguinte: não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Ou seja, amado, não toma a forma do sistema desse mundo. Não faça como eu já vi gente que diz que é cristão dizendo: ah não, mas a igreja aqui eu tenho que olhar o contexto histórico, eu tenho que olhar aqui o contexto da época. Não tem contexto para Deus em termos de historicidade, não. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Era pecado adulterar naquela época, e é agora, e vai ser depois. Para os homens não. Até 2005, salvo engano, ainda era crime no Brasil o adultério. Se o homem fosse casado e tivesse uma conjunção carnal com outra mulher que não fosse a sua esposa, ele estava praticando crime. Ele era preso em flagrante, levado para a delegacia, e ali ele era submetido a uma prisão, e depois o promotor denunciaria ele por um crime, ele responderia todo um processo criminal, e ao final ele era julgado e condenado. Hoje, o homem é casado, ele vai para um motel com outra mulher, ele vai para um motel até com outro homem, e você não tem nenhum crime mais. Por quê? Porque no direito penal nós temos uma coisa chamada culpabilidade. É o grau de reprovabilidade da conduta no meio social. A conduta do adultério deixou de ser reprovada na sociedade. A conduta do adultério deixou de ser mal vista na sociedade. Mal vista ao ponto de que o adúltero merecesse cadeia. Mal vista ao ponto de que o adúltero merecesse ir preso. A sociedade diz: não é uma conduta correta. Ainda fala assim, mas também não é para tanto. Nós não estamos nem vivendo em 1930, como eu vi uma jovenzinha de 15 anos na internet debatendo com o Jair Bolsonaro, e ela dizendo: não, nós não vivemos em 1930 mais não, agora é tudo moderno, agora pode homem como mulher com mulher. Então, o adultério até 2015 era crime, e hoje não é mais, não vai mais preso. Mas o adultério em 2000, em 2005, em 2010, em 2017, em 2050, em 3000, até 10.000, se Jesus não voltar, continuará sendo pecado. E o salário do pecado é a morte. E a morte que a Bíblia fala não é a morte física, não. Porque a morte física, até que é justificado, vai passar se não for arrebatado. A morte que a Bíblia está falando é a segunda morte. É ser lançado no lago de fogo, que é o inferno, que ainda é inabitado, ser lançado lá junto com Satanás e seus anjos caídos. Então o adultério era pecado, é pecado, continua sendo pecado e vai para o inferno aquele que adultera e vive no adultério. Amém? Por quê? Porque é desobediência. Porque desobediência. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Desobedeceu.
Então ele diz: não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Ao tempo que o apóstolo diz lá em Romanos 12:2, não vos amoldem, ou seja, não tomem a forma dos desejos, dos pecados desse mundo, não tomem, mas sejam transformados. É aí que entra a transformação do cristão. É aí que o cristão, na hora que você aceita Jesus verdadeiramente, de coração, é ali que você começa a ser transformado pela renovação das vossas mentes. E você tem que querer, amado. Não é só dizer assim: não, Jesus vai fazendo aí, não, continua bebendo aí, não, continua fumando aí, não, continua se prostituindo aí, não, continua aí roubando. Você vai mudando com o tempo. Vai. Nós estamos em processo de constante restauração, porque justo na terra só teve um. Nós estamos sim em processo de santificação. Aquele que aceita Jesus é santo. Por quê? Porque é separado do pecado, separado do mundo para Deus. Mas não quer dizer que ele não vai mais cometer nenhum pecado, porque, como eu disse, mesmo após a conversão, infelizmente, nós ainda continuamos desobedecendo em alguns pontos da nossa vida. Mas nós vamos melhorando, nós vamos mudando, seja pelo simples amor ao nome de Jesus, seja pela dor. Então, segue transformados pela renovação das vossas mentes. Você tem que buscar a renovação da sua mente. Como é que você vai renovar a sua mente? Se você continua bebendo, se você continua fumando, se você continua assistindo pornografia na internet, se você continua fofocando com uma amiga, se você continua falando da vida alheia, como é que você vai renovar a sua mente? A palavra diz que a fé vem do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus. A fé não vem do nada, do vento, ela vem do ouvir. Você tem que ouvir, você tem que ler a palavra de Deus. E a palavra também diz que eu não devo colocar coisa nenhuma má diante dos meus olhos. Então, como é que eu vou transformar meu caráter? Como é que eu não vou me amoldar a este mundo? Ou seja, deixar que o mundo me pegue como uma massa de modelar e me molde igual a ele é, se eu continuo vendo, ouvindo, dando atenção às coisas desse mundo. Essa semana eu vi padre, essa semana eu vi pastor, essa semana eu vi irmão dizendo: não, boicote a Globo no dia 12, dia da criança sem Globo. Meu irmão, o que é que quer uma pessoa que aceitou Jesus Cristo? O que é que quer uma pessoa que se diz cristã, ainda com televisão e canal aberto em casa, como Rede Globo? O que é que quer? Ele quer saber o quê? Deixar que o mundo amolde ele. Ele quer deixar que o mundo deforma ele. Porque não tenha dúvida, se você parar em frente àquela tela e ficar ali assistindo a pornografia, que é o dia todo, viu? Começa na Rede Globo 5 horas da manhã. A pornografia é a sensualidade, até de madrugada. O que é que você quer ali, assistindo aquilo ali? Um amigo meu, advogado, disse que chegou em casa, isso já tem uns 6, 7 anos, e o filhinho dele pequeno, na época de 6 anos, 5 anos, está em frente à televisão. E ele chegou na hora em que tinha uma cena onde dois homens não se beijavam ainda, porque naquela época eles ainda não tinham coragem de colocar isso no ar, mas dava todo o clima e só faltavam se beijar. Ele disse que chegou na hora e ficou sem saber o que fazer, pegou o controle, desligou e mudou de assunto com a criança. É a babá de Satanás. É a babá de Satanás. Você que deixa o seu filho em frente à televisão, ou até mesmo em frente ao tablet, sem saber o que ele está vendo no YouTube. Então eu não sei realmente, quando eu vi tanta gente falando: não vamos, é um dia sem Globo, é um dia sem Globo. Meu irmão, o que é que quer um crente em Cristo ainda tendo 1 minuto com Globo? Até o jornal, que é o que ainda a gente assiste de vez em quando, é demoníaco, é com notícias tendenciosas, é com notícias que querem devastar a família, exaltando a homoafetividade, exaltando a ideologia de gênero e devastando a família. Nem o jornal merece a nossa atenção.
Não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas segue transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Meu irmão, eu sei que pensamento tenho sobre vós, pensamento de alegria, não de tristeza, pensamento de bondade, não de maldade, pensamento de riqueza e não de pobreza, pensamento de saúde, não de doença, diz o Senhor para nós toda hora, todo o tempo. E nós, na nossa desobediência, na nossa má vontade de obedecer a Deus, colhemos tudo o que não presta. Mas a palavra diz que se nós não nos amoldarmos a este mundo, ao contrário disso, se nós renovarmos a nossa mente, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Quem aqui quer experimentar isso? Diga amém. Eu quero. Amoldar é tomar a forma. Você quer tomar a forma do mundo ou você quer tomar a forma de Cristo? Aí eu quero tomar a forma de Cristo. Pois reveja, renove a sua mente em todas as áreas, não é em apenas uma, é em todas as áreas. Como é que eu renovo? É dar o famoso restart, é apertar aquele botãozinho que zera e você vai começar como se fosse ali uma criança, porque a palavra de Deus diz que quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Então, para finalizar, amados, Romanos 2,16 diz o seguinte: todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Romanos 2,16 está nos dizendo que naquele dia Deus vai revelar o seu pensamento, aquele seu pensamento, aquela hora que você estava sozinho na frente do computador, achando que não tinha mais ninguém olhando, Deus estava olhando. Aquele seu pensamento quando você estava no seu quarto, no escuro, não tinha mais ninguém, só você, ele não estava escuro, Deus estava lá com você naquele escuro. E Ele sabe o que você estava pensando, não só o que você estava fazendo. Por isso que Jesus diz, a palavra diz, não adulterará. Mas eu digo, se você olhar para uma mulher com desejo, já adulterou. Porque Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe do seu mau desejo. Mas a boa notícia é que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim nos deu o poder de renovar nossa mente. Você tem o poder de renovar a sua mente. Você só não renova se não quiser. Está aqui o manual. Está aqui o manual que lhe ensina como você renova a sua mente. Comece lendo pelo livro de João. E ali você vai aprender dia a dia como renovar a sua mente, como tirar sua alma do inferno e colocar a sua alma no paraíso. Já pensou que poder é esse? Nenhum outro tem essa promessa de vida. Todas as religiões, todas, espiritismo, umbandismo, budismo, todas as religiões nos ensinam que nós teremos a salvação por meio de obras, por meio das boas obras. Só o cristianismo, só Jesus Cristo disse, não adianta obra nenhuma. A sua salvação sou eu. Por isso ele falou para aquela mulher, se você soubesse aqui em pé de água, eu te daria, iria fluir rios de água viva de dentro de você. Você ia deixar de ser um sedento, uma pessoa sedenta, para ser uma fonte de água viva. Só Jesus faz isso. Só Ele tem essa promessa para mim e para você. Então, nós só podemos dar glórias a Deus. Nós só podemos agradecer. E se alguém aqui nesse dia que ainda não aceitou Jesus e quiser nesse momento aceitar, fazer parte
do corpo de Cristo na terra, tirar sua alma do inferno e colocar ela no paraíso, levante a mão onde você estiver. E se você quer se reconciliar com Deus, faça a mesma coisa. Amém? Então vamos ouvir mais um louvor, para depois nós orarmos e irmos para nossas casas, passar o resto da semana num culto lógico a Deus, a Jesus Cristo. Que nossas ações tenham lógica com aquilo que falamos e pensamos. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos nesta noite, depois de uma palavra maravilhosa dessa, né? Que nós possamos realmente buscar essa obediência, né? Procurar realmente orar ao Senhor para que a gente possa sempre ser obediente à palavra dele, né? Para que a gente possa ter grandes vitórias na nossa vida. Realmente, o primeiro passo é a obediência à palavra de Deus. Amém. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz, toda aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Glória a Deus. Renove a minha pedra. Vamos renovar nossas mentes em Cristo Chama Jesus. pelo nome. Glória a Deus. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Renove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, como eu falei no início, nós estamos aqui numa igreja, em um prédio que já é, né, um novo ministério que faz parte da igreja de Cristo na terra. E eu tenho orado muito a Deus que dê tudo certo, que esse prédio fique logo pronto, nós possamos estar saqueando o inferno. E eu sinto de Deus que realmente está sendo levantado aqui, até porque tivemos uma irmã, a irmã Josilene, que teve uma profecia vinda do próprio Deus há
há vários anos, há mais de 18 anos, onde Deus disse a ela que aqui nessa casa teríamos uma igreja. Ela tinha entendido na época, depois, ela não era nem crente ainda, depois quando ela se converteu, ela me disse que entendeu que era porque nessa casa teriam vários crentes. E aí, como a igreja somos nós, ela entendeu isso. Mas aí no dia que ela veio aqui, domingo passado, para o culto, ela disse: não, hoje eu sei que Deus me falou de um prédio de uma igreja, que nesta casa teria um prédio de uma igreja. Deus falou a ela: essa casa terá jeito quando aqui tiver uma igreja. Ela tinha entendido que a igreja somos nós, mas não era só isso. Deus queria realmente um prédio aqui. E isso eu fico muito feliz, porque vem realmente confirmar aquilo que Deus colocou no meu coração. Não é fácil você querer ser dirigente de uma igreja, você se querer líder de um ministério. Eu não quis isso, nunca busquei isso. Até pensava, quando fosse mais velho, aposentado, né, me dedicar mais à palavra. Mas Deus colocou esse desejo no meu coração de uma forma tão forte, que enquanto eu não comecei a realizar, eu não tive tranquilidade. Cheguei a ter até a visão de um prédio pronto. Não sei se é esse prédio, se é outro prédio, mas Deus me deu essa visão, né? Então eu creio sim que esse ministério está apenas iniciando, e ele está sendo construído, não só prédios e paredes, mas ele está sendo construído também as pessoas que vêm para esse ministério. Eu queria chamar o Wildo aqui à frente, chamar você aqui à frente, Wildo. O Wildo é um amigo. O Wildo, eu conheci o Wildo, não lembro mais nem o ano. Eu sei que eu era menor de idade ainda, não sei se tinha nem habilitação ainda. E eu me lembro muito do meu amigo Wildo. Nós dois nas farras, sabe? Eu me lembro de nós dois voltando de madrugada, 6 horas da manhã eu ia deixar o Wildo em casa e vinha para casa com o sol nascendo. Nessa época nós tivemos até uma visão do que na época nós julgamos ser um disco voador. Realmente vimos um objeto voador não identificado, 5h30 para 6 horas da manhã, ele parado bem grande, bem luminoso em cima de nós. Nós paramos o carro para ver, e aquele objeto demorou um pouco e saiu de uma vez. Hoje eu sei que aquilo não era um objeto voador de extraterrestre, não. Aquilo eram os anjos do Senhor, que estavam ali nos pastorando, meu irmão, porque ele sabia da obra que Deus tinha na nossa vida ainda. Hoje eu tenho certeza disso, eu tenho plena convicção disso. E me lembro depois, o Wildo me ligava, eu já formado, o Wildo me ligava: vamos almoçar junto. A gente ia almoçar aqui no restaurante aqui próximo. E ali o Wildo me perguntava de Deus, me perguntava como era essa questão de igreja e tudo. E ali eu falava da palavra de Deus para o Wildo, falava do amor de Jesus Cristo, de uma forma informal, de uma forma amigo que nós éramos há décadas. E ali o Wildo ouvia. E depois eu fiquei muito alegre quando o Wildo foi para a igreja, na época a mesma igreja que eu frequentava, a Igreja Batista Central de Fortaleza. Ali o Wildo se converteu. E outras vezes, quando o Wildo teve os problemas, veio, nós conversamos. Ele foi a outra igreja que eu estava. Ali teve um restauramento no seu casamento na época. E hoje Deus trouxe o Wildo para cá. O Wildo, na verdade, esse culto que nós estamos tendo aqui hoje, digamos, culpa entre aspas do Wildo, porque a minha ideia era fazer os cultos quando o prédio estivesse todo pronto. Apesar do pastor Edson Lopes, que é aqui meu vice-presidente do ministério, ele dizia: não, cara, vamos começar com o que a gente tem, Deus vai fazendo a obra e tudo. Mas eu, como tinha tido aquela visão do templo pronto, eu imaginava isso. Até que o Wildo veio, e aí o Wildo estava um pouco afastado por problemas e tudo, reconciliou-se com Jesus. Na verdade ele me ligou perguntando se já tinha culto no domingo, porque queria congregar conosco aqui. E aí depois do Wildo tivemos outra pessoa já que aceitou Jesus, que também disse que vai vir congregar conosco. Então, meu irmão, eu sinto de Deus, sinceramente, fazer o seguinte: eu quero me consagrar diácono dessa igreja, para a honra e glória de Cristo. Que você possa estar comigo nesta obra, resgatando vidas, em nome de Jesus, Wildo. Eu tenho certeza, meu irmão, que Deus nos uniu lá atrás. Não foi por acaso, não. Já era plano de Deus. Já era plano de Deus para que nós estivéssemos juntos, para a honra e glória do nome do Senhor, levando esperança, levando consolação. A nossa experiência de vida agora, em obediência a Cristo, ela serve para isso, para que nós estejamos saqueando o inferno no poderoso nome de Jesus, trabalhando para Deus, no culto lógico,
Porque as nossas ações têm a ver com o nosso pensamento e com a nossa fé. Todos os dias da semana, todas as horas do dia, no poderoso nome de Jesus. Amém. Diácono Wildo Freire Silva. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Coloca a mão assim, fica em pé. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor Deus te proteja, te dê livramento, te abençoe durante toda a semana. Que o Senhor Deus te dê sabedoria para agir nas questões pessoais. Te dê sabedoria para agir segundo a vontade de Deus, sempre em obediência. E te dê sabedoria para em qualquer canto que você esteja, qualquer lugar que você esteja, levar a palavra do Senhor. Pois sempre terá alguém do seu lado precisando. Nem parece, mas ele tem sede e fome da palavra de Deus. E você é o garçom que pode servir essa comida. É o garçom que pode servir esse alimento espiritual. Pois nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é você o garçom que vai servir esse alimento e vai resgatar vidas no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.